Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor André da Refrigeração Esquimó. Galerinha, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para testar capacitores, tá? Vou mostrar tudinho que vocês precisam saber para testar capacitores. Eu tô com 6 capacitores aqui, 2 de máquina lavar, 2 de expositoras de bebida cervejeira, ou então de freezer, né? E 2 de ar-condicionado, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para testar esse capacitor da maneira correta, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir vocês que deixassem o like aí no vídeo, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal para poder ajudar o nosso canal a crescer. Tá legal, galerinha? Então, galerinha, eu já desenhei aqui no papel o símbolo, tá? Da medida do capacitor. Esse símbolo significa microfarad, tá? Sempre quando você pegar um capacitor, vai ter um númerozinho, tá? Com esse símbolo do lado, que significa microfarad. Vai saber qual é a capacitância desse capacitor, tá? Por exemplo, eu tô com um capacitor aqui, ó, de 45 microfarad, tá? Você pode observar aqui que ele diz 45 microfarad mais ou menos 5%. Isso significa que quando eu for testar esse capacitor, ele tem que bater 5% ou para mais ou para menos de 45 microfarad, que é a medida dele, tá? E como eu faço para testar esses capacitores? Eu testo com esse aparelho aqui, que o nome é capacímetro, tá? Eu só consigo testar o capacitor com o capacímetro, tá? Então, como é que a gente faz para testar esse capacitor? Vocês observam aqui no capacímetro que ele tem, ó, várias medidas, tá? Eu vou colocar na medida de acordo com o capacitor que eu vou testar. Por exemplo, eu tô com um capacitor aqui, tá? Deixa eu focar aqui, ó. 50 microfarad, tá? Tá vendo aqui, ó, 50 microfarad. Se ele é de 50 microfarad, eu vou botar, eu não posso botar em 20 microfarad, tá? Porque se eu botar em 20 microfarad, o meu capacímetro pode queimar, tá? Pode queimar. Então, e ele não é tão barato assim. Então, eu boto em 200 microfarad, eu dou uma margemzinha a mais para poder não estragar meu aparelho, tá? Então, já que eu sei, deixa eu abrir um pouquinho aqui para ficar melhor para visualizar. Já que eu sei que esse capacitor aqui, ele é de 50 microfarad, tá? O que eu tenho que fazer? Antes de mais nada, a gente tem que descarregar ele. Como é que a gente faz para descarregar? Você pega uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma chave qualquer que esteja com borracha na ponta, né, para você não tomar um choque, tá? Que o choque do capacitor é um choquezinho doído, tá, galera? Então eu venho aqui, ó, entre um borne e outro, ó, e dou um curtozinho, tá? Muita gente vai falar, ah, mas isso não é correto. Realmente isso não é correto. Mas, né? Vamos fazer desse jeito. Vamos dar um curto aqui num borne e outro, tá? Para poder esse capacitor estar descarregado. E agora sim, eu venho com uma ponta jacaré de um lado e uma do outro no capacitor e coloco e vou ver a medida que tá dando, ó. Tá vendo aqui? Tá marcando 49,8. E eu mostrei aqui para vocês, vamos focar aqui de novo, olha, é de 50 microfarad. Então, isso me diz que esse capacitor está ok. Então, esse capacitor está ok, tá? Está ok, está batendo a medida. Ele não poderia estar batendo 5% abaixo disso e 5% acima. Então, ele está na medida, tá? Vamos ver outro capacitor aqui? Ó, vou pegar um outro capacitor. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, descarregar ele, ó. Descarrega ele, tá? E vamos lá. Coloca a ponta de prova em um conector e a ponta de prova em outro conector. Ó. 39,5. Esse capacitor aqui, ó, ele é de, ó, vamos mostrar aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Não tá focando. Ó, ele é de 45 microfarad. Então, ele tá batendo 39,5, tá?
Então ele está 5% abaixo da capacitância que está mandando aqui, tá? Então esse capacitor aqui está ruim. Esse capacitor aqui está ruim. Se eu colocar esse capacitor aqui numa máquina de lavar, por exemplo, ela vai dar problema. Ela não vai ter força para poder lavar uma roupa, centrifugar. Ele não vai ter força, tá? Então esse capacitor aqui está ruim. Ele não serve para colocar em uma máquina lavar, tá? Vamos ver esse capacitor aqui. Ó, esse capacitor aqui é um capacitor eletrolítico. Ele é um capacitor de expositora, de freezer. Ó, ele tá batendo aqui, ó, 64. A medida dele é 64 até 77 microfarads. Ele tem que estar nessa faixa aqui de medida, tá? Se ele estiver abaixo dessa medida ou acima, ele está com problema, tá? Então, vamos lá. Ele já está descarregado, que eu já descarreguei esses capacitores todinho, tá? Então vamos lá. Vou colocar a ponta de prova num conector dele e a outra no outro conector. Vamos ver quanto que vai marcar. Ó, tá marcando 68.7, 68.8. E você pode observar aqui, ó, que a medida dele, deixa eu ver se dá para focar aqui, 64 até 77 microfarads. Ele tem que estar nessa medida aqui, de 64 a 67. Ele está batendo 69, então esse capacitor aqui está ok, ele está bom. Ele está com a capacitância na medida que tem que ser. O mínimo é 64 e o máximo é 77. Ele está batendo 69, então esse capacitor está ok. Vamos ver um outro capacitor aqui. Ó, tem mais um capacitor que também já está descarregado. A medida dele, ó, vamos focar aqui para ver a medida dele, ó, 108 até 130. O mínimo de capacitância dele é 108 e o máximo é 130 microfarads. Vamos colocar aqui no capacímetro para ver quanto que ele está batendo. Vamos lá. Coloquei aqui a garrinha em cada ponta e ele está batendo 125.6. Então ele está na medida que eu falei, que é de 108 no mínimo e 130 o máximo. Ele está batendo 125.8, 125.7. Então este capacitor está ok. Se ele estivesse batendo abaixo de 108 ou acima de 130, esse capacitor estaria comprometido. Não poderia colocar ele em uma cervejeira, numa expositora, por exemplo, tá? Vamos ver o outro capacitor agora. Agora nós vamos ver um capacitor de ar-condicionado. Observe que o capacitor de ar-condicionado é diferente, ele é um capacitor duplo. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele tem aqui, ó, um borne, tá? Que esse borne significa o hermético. Não sei se dá para ver aqui, ó. Herme significa hermético. Tem o outro borne que é fan, tá escrito fan aqui, ó. E o outro borne que é a letra C, ó, letra C. C de comum, tá? Como é que eu faço para fazer a medição desse capacitor? Primeira coisa, a gente vai descarregar ele, tá? Bota a chave entre um borne e outro, tá? E descarrega ele. Beleza. Como é que eu vou saber agora, como é que eu faço para poder testar esse capacitor? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: no borne C e no borne hermético, o borne C e um borne hermético, essa leitura é para poder ligar o compressor do ar-condicionado, tá? Essa medição aqui é a medição para ligar o compressor do ar-condicionado. E no borne C, por fan, é uma outra medição para ligar o eletroventilador do ar-condicionado. Então você observa que esse capacitor é um capacitor duplo. Ele faz a ligação do compressor e do eletroventilador, tá? Esse capacitor aqui, ó, é um capacitor de 45/7.5 microfarads. O que significa? Isso significa que do borne, daqui do borne do comum para o hermético, que vai alimentar o compressor, ele tem que bater 45 microfarads. Aí tem que ser 5% para mais e 5% para menos, tá? E o outro borne, que é do comum, que é isso aqui, para o fan,
ele tem que bater 7,5 microfarad, tá? Essa medida de 7,5 microfarad é para o eletroventilador e essa de 45 microfarad é para o compressor, tá? Então agora a gente vai colocar a ponta de prova no borne comum e no borne hermético, que é o que alimenta o compressor, que é de 45 microfarad. Vamos ver quanto que está batendo, ó. Tá batendo 44,5. Então, isso me diz que esse capacitor, na medição do comum para o hermético, está ok, tá? Ele vai, naturalmente, ele vai partir um compressor, tá? Agora nós vamos fazer a medição do borne comum para o borne fan, tá? Que é a leitura do eletroventilador, ó. Do comum para o fan, tá? Ele está batendo 7,4. Vocês observaram que eu mostrei aqui que ele é 7,5 microfarad para alimentar o eletroventilador. Então isso me diz que está ok a medida dele. Então esse capacitor aqui ele está ok tanto para alimentar o compressor como para alimentar o eletroventilador. Ele está ok, ele está batendo a medida direitinho aqui, de 5% para mais ou para menos. Ele está ok. Vamos ver esse outro capacitor aqui. Ó, também é a mesma coisa, um capacitor duplo, com a mesma medida do outro, 45, ó, por 7,5. Então vamos lá, você já sabe que primeiro eu vou no comum e no hermético do borne aqui do capacitor. Ele tem que bater 45. Observa lá, ó, no capacímetro, que ele está batendo 2,8, 3,4, tá variando, tá? Ele tem que chegar a 45 microfarad. Então isso me diz que esse capacitor aqui está sem a capacitância suficiente que manda aqui, ó, na etiqueta dele, tá? Que é de 45 microfarad. Então esse capacitor, para o borne comum, para o borne hermético, ele está com problema, tá? Agora vamos ver do comum para o eletroventilador, que é o fan, ó, ele é de 7,5. Ó, ele está batendo 7,4. Para o fan, ele está ok, tá? Se esse capacitor aqui, por exemplo, estivesse no ar-condicionado, o que iria acontecer? Iria acontecer que o eletroventilador iria funcionar e o capacitor não iria partir, porque do comum para o hermético, que alimenta o compressor, ele está sem capacitância. O compressor não vai conseguir partir por causa disso. Então, esse capacitor, para alimentar o compressor, está ruim. Para alimentar o ventilador, o eletroventilador, ele ainda está ok, tá? Então, esse capacitor está com problema. Deu para entender, galerinha, como é que se faz para testar um capacitor, tá? Vocês sabem que tem que ter um capacímetro. Sem capacímetro, vocês não conseguem fazer esse teste. Valeu, galerinha. Quem gostou desse vídeo aí, deixa o like, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal, que assim que puder estarei postando mais vídeos como esse. Valeu, galerinha. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.